Hoje vamos contar a história de Thiago Maia, mas antes, se inscreva em nosso canal e ative o sininho, e deixe o seu like no vídeo para nos ajudar a crescer no YouTube. Thiago Maia Alencar, mais conhecido como apenas Thiago Maia, é um futebolista brasileiro que atua como volante, atualmente joga no Flamengo. Nascido no estado de Roraima, na capital Boa Vista, com pouco menos de 300 mil habitantes, o jogador enfrentou extremas dificuldades no começo da carreira. Para vingar no futebol, teve de deixar sua casa e sua mãe, Wanda, o maior amor de sua vida, e ainda aos 9 anos de idade, morar com um amigo de melhores condições e fazer testes em São Paulo. Thiago Maia começou sua carreira na escolinha de futebol Extremo Norte. Em agosto de 2010, juntou-se às categorias de base do São Caetano e transferiu-se para o Santos no ano seguinte. Suas primeiras tentativas, no entanto, não foram bem sucedidas. Eu já tinha um teste agendado no Corinthians e ficamos perto do Parque São Jorge. Eu fiz 3 testes e não passei. Ele também não passou, contou ao ESPN.com.br em 2016. Thiago Maia foi persistente, não desistiu e ainda ganhou um grande reforço emocional, a chegada de sua mãe a São Paulo para morar com ele, mas isso não queria dizer que sua condição melhoraria de imediato. Quando minha mãe soube que eu estava dormindo no chão, ela veio aqui. Eu dormia num colchão de ar e ele furou. Daí eu não tinha como pagar remendo, muito menos comprar um novo, e acabei dormindo no chão mesmo, mas não queria deixá-la preocupada. Mas o instinto de mãe não falha nunca. Eu sabia que se eu dissesse como estava, ela ia me mandar voltar para casa, lembra? Só que ela ficou sabendo, vendeu a moto dela, uma Honda Biggs, comprou a passagem e veio de surpresa me ver em São Paulo. Daí ela apareceu e eu estava no chão, comemora. Depois fui para um motel na Penha e fiquei uns 2 meses por lá. Passei muita dificuldade, não tínhamos condições, mas o motel era mais barato que um aluguel e pagava por dia, conta. Mas foram as amizades ao longo do tempo que foram ajudando o Thiago. A gente começou a andar muito por São Paulo e ficamos amigos de um taxista que nos arrumou uma casa para morar. Os pais do meu amigo que pagavam pra gente. Lá morei 2 anos e pouco e entrei na escolinha do Boca Juniors. Fiz um teste e a diretoria e um treinador da base do Boca selecionaram eu e mais 2 jogadores. Mas minha mãe não deixou ir para o Boca lá na Argentina, replica. Aos 14 anos, Thiago Maia então finalmente passou e atuou nas categorias de base do São Caetano, mas a morte do zagueiro Serginho em 2004 por parada cardíaca fez o time do ABC Paulista ter muito mais cuidado com seus jogadores. Foram 9 meses e venci um torneio municipal, mas eles pediram exames com eletrocardiograma e eu não tinha condições de pagar. Não dava para fazer porque era muito caro. Só tinha dinheiro para alimentação e transporte e fiquei 2 semanas em casa. Um treinador da escolinha do Boca, que tinha uma escolinha do Santos também, me arrumou um teste no Santos. E olha que por pouco, o próprio time da Vila Belmiro deixou sua joia escapar. Eu fui barrado lá porque já tinha muita gente, no 4º ou 5º teste. Daí ele falou com o Lima, que me deixou fazer o teste. Depois, mais dificuldades. Eu levei chuteira de campo e era um campo de society. Um amigo meu estava com uma chuteira 44 e eu calçava 39. Ele me emprestou e ficou enorme no meu pé. Usei todas as meias que tinha em casa. Tinha que ir. Era a chance da minha vida, conta Thiago. À época, o grande objetivo de Thiago Maia era ainda ser um camisa 10 clássico, mas foi no Santos que ele encontrou sua posição atual e de lá nunca mais saiu. Tinha muita meia. Daí a vaga que tinha era de volante e eu fui. O professor Bebeto disse se eu poderia ser volante e eu aceitei. Nunca tinha jogado de volante e nem sabia marcar. Eu era camisa 10, tipo Lucas Lima. Fazia gols de longe e batia falta. Agora só sei marcar. Fui avaliado, passei e fiquei 1 semana por lá e já fui inscrito na Copa Votorantim Sub-15. Completa Thiago. Em 24 de outubro de 2014, Thiago Maia fez a sua estreia na equipe principal do clube, substituindo o companheiro de categorias de base Serginho, em partida que encerrou empatada em 1-1 fora de casa contra a Chapecoense no Brasileiro. No dia 22 de agosto de 2015, marcou seu primeiro gol profissional, na goleada por 5-2 em casa contra o Avaí. Durante o Brasileiro de 2015, foi titular da equipe após a lesão do volante Alisson e se tornou o jogador mais jovem da equipe
naquele momento. Foi vice-campeão da Copa do Brasil de 2015 pelo clube, saindo de campo lesionado na segunda partida da final. Em seu primeiro jogo pela Libertadores, o Santos jogou contra o Sport Cristal, do Peru, e Thiago Maia empatou a partida por 1-1 ao receber bom passe de Lucas Lima. Em dezembro de 2016, durante sua melhor fase no Peixe, o staff do jogador chegou a receber diretamente uma proposta do Zenit da Rússia, fato que irritou a diretoria santista. Em 15 de julho de 2017, foi confirmada sua transferência para o Lille da França, por 14 milhões de euros, como a maior contratação da história do clube francês. Thiago Maia nunca chegou a ter o mesmo destaque na França. Na atual temporada, ele atuou poucas vezes antes de ir para o Flamengo. No dia 22 de janeiro, o jogador foi anunciado pelo Flamengo, vindo emprestado pelo Lille por 1 ano. Após atuações sólidas, Thiago vinha se firmando como titular no Flamengo, tendo a melhor média de desarmes do time, 3 por jogo, mas devido a uma lesão ligamentar grave no joelho esquerdo, no jogo contra o Atlético Goianiense no dia 14 de novembro, afastou-se dos gramados. Foi operado com sucesso no dia 3 de dezembro, tendo o Flamengo, inclusive, renovado o contrato por empréstimo após um acordo com o Lille até o final de 2021, devido à complexidade da lesão, com previsão de retorno só 8 meses depois. No dia 25 de fevereiro de 2021, anunciou mais uma extensão de seu empréstimo, válido agora até junho de 2022. Após 7 meses de recuperação de uma lesão sofrida no joelho, Thiago Maia voltou a ser relacionado a uma partida em 23 de junho, contra o Fortaleza, no Brasileiro. Com a transferência de Gerson para o Olympique de Marseille, Thiago herdou a camisa 8 do clube. Em 27 de junho, fez sua primeira partida após mais de 7 meses parado por lesão, sendo ela a derrota por 1-0 para o Juventude, na 5ª rodada do Brasileiro. Fez seu primeiro gol com a camisa do Flamengo em 1º de julho, na vitória por 2-0 sobre o Cuiabá, válido pela 8ª rodada do Brasileiro. Voltou a marcar em 20 de outubro, no empate de 2-2 contra o Atlético Paranaense, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Em janeiro de 2022, o Flamengo oficializou a contratação em definitivo até 2026 de Thiago Maia por cerca de 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões e meio de reais. Após algum tempo ausente devido a um corte sofrido na perna após uma dividida em um treino em 14 de fevereiro, Maia ficou 1 mês sem atuar e só retornou ao time em 12 de março, sendo titular na vitória de 6-0 sobre o Bangu na 11ª rodada do Carioca. Disputou pela seleção brasileira o Campeonato Sul-Americano Sub-17 e posteriormente a Copa do Mundo Sub-17 em 2013. Disputou o Campeonato Sul-Americano Sub-20 de 2015 e também em 2016 foi convocado pelo técnico Rogério Micali para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2016, no qual conquistou a medalha de ouro. Essa é a história de Thiago Maia. Se você quer a história de outro jogador, deixa o nome do jogador aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias e curiosidades sobre o Flamengo. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.